Eu sei que na minha fraqueza existe força. Talvez tudo isso seja para o bem além de mim. A dor um dia vai passar e me ensinar o seu valor e aperfeiçoar o que há de melhor em mim. E aquela porta que fechou, talvez da dor me afastou. E toda dor que me marcou, cura se fez pra alguém. Teu não me ensina e me aproxima de quem tanto quero ser. Sei que preciso depender. Tu és o porto ancorado à minha alma, meu farol, meu guia, minha casa, tua mão nunca se ausentou. E aquela porta que fechou, talvez da dor me afastou. E toda dor que me marcou, cura se fez pra alguém. Teu não me ensina e me aproxima de quem tanto quero ser. Sei que preciso depender e aprender que tens todos os dias nas mãos todas as respostas, o sim e o não, propósito em cada aflição. Eu só preciso confiar e entregar. Eu só preciso confiar e entregar. Eu só preciso confiar e entregar em suas mãos. Poder sentar, meus irmãos. Talvez você já saiba tudo o que vai ser dito aqui nessa mensagem hoje. Pode ser que não seja novidade para você. Esse sermão vai ser um lembrete de Deus àquelas coisas que você já sabe. Lembrete é o nome dessa canção que vocês ouviram, de um grupo chamado Nós em Um, que são daqui de Natal, grupo muito querido, um casal. A letra dessa música que estava aí no telão está no boletim. E lá no boletim também tem um QR Code, que se você apontar, vai levar para o clipe oficial dessa música no YouTube, caso você depois queira ouvir.
Alguns meses atrás, eu, Caio e Vitória, a gente estava indo para o Imersão, que era um acampamento da juventude da nossa igreja. Não esse último Imersão, o outro. E Caio me mostrou essa música, disse que eu ia gostar muito. Ele sabe que eu gosto de Nós em Um, e eu me apaixonei por essa música. E ele já tinha mostrado a Vitória, que já conhecia, e a gente foi no carro cantando, e eles dividindo as vozes. Caio é aluno de Vitória, de canto. E no carro, no caminho, eu disse: Vitória, a gente um dia podia pregar sobre essa música. E ela é uma jovem valente e corajosa. E ela disse: vamos pregar. E naquele dia, então, a gente marcou de preparar um sermão a 4 mãos. Eu preparei uma parte, ela preparou uma parte, depois nós nos juntamos, depois separamos, continuamos escrevendo. E essa semana, na segunda-feira, a gente fechou essa mensagem. Isso foi na segunda-feira à noite. Em tese, eu não ia pregar hoje, era outro pregador. Mas o pregador que ia pregar hoje me avisou na segunda que não vinha. E aí eu disse a Caio, a Vitória, eles sabiam que a gente ia pregar um dia, isso, mas não sabiam quando ia ser. E eu na segunda-feira disse: vai ser domingo de manhã. E na segunda de noite eu fui para a casa de Pati e a gente ensaiou um pouquinho, preparamos o final do sermão. E Deus sabe como faz as coisas. A gente é muito inocente. Eu não sei porque eu ainda fico impressionado com as coisas que Deus faz. Porque isso foi na segunda-feira de noite, essa canção o dia inteiro no meu coração. E na terça de manhã eu recebo uma mensagem de um casal que eu amo muito aqui da igreja. E eles estavam muito tristes, porque tiveram uma expectativa de um bebê que estava sendo gerado, já foi gerado espiritualmente no coração deles. E eles fizeram um exame e o bebê não estava lá. E eu chorei. E mandei essa música. E depois, no mesmo dia, eu recebi a outra notícia de que um outro casal teve um outro problema. E aí na quarta-feira eu recebi a notícia de que a avó de uma membra muito querida dessa igreja, mãe de uma amiga minha lá da Trindade, também o avô, perdão, tinha falecido. E aí, no domingo, eu e Paula, a gente já tinha ido no hospital visitar uma membra muito querida dessa igreja, que também estava doente, e que no final dessa semana faleceu. E o nosso coração estava com a família, com a filha de Margarete, que faleceu, Maroca, que está aqui, que é membro da nossa igreja, líder da nossa igreja. Eu passei a semana recebendo notícias de dores, de expectativas frustradas, de morte. Sexta-feira, eu estava indo com Paula para o hospital visitar uma outra pessoa que estava doente, e no caminho para o hospital recebo uma mensagem de Renato, ministro comissionado, líder da missão Emaús, de que um outro casal, amigo nosso, da igreja dele, que eu amo muito, também estava perdendo um bebê. Eu disse: eu não aguento mais tanta dor. E eu chego no hospital, me encontro com Paula, dou a notícia para Paula, a gente sai do hospital direto para a casa desse casal, para orar com eles, eu, Paula, Renato e Tainá. E na terça, na quarta, na quinta, isso foi na sexta, só o que vinha na minha cabeça era essa música, essa letra, e essa história que eu e Vitória, a gente, sem saber que isso tudo ia acontecer, eu, Vitória e Caio já tínhamos programado de pregar, porque estava no coração do Senhor para a gente pregar. Paulo vai dizer nesse texto que nós lemos: quando estou fraco é que estou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem dia que a gente não consegue nem orar de tão fraco, de tão cheio de dor e sofrimento e de frustração. Mas vocês precisam conhecer e se beneficiar dessa promessa de que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza e tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Os autores dessa canção foram além e cantaram essa verdade assim: eu sei que na minha fraqueza existe força. Talvez tudo isso seja para um bem além de mim. O que me chamou a atenção nessa primeira estrofe da música foi o bem além de mim.
Porque o cristão não vive para si mesmo, ele vive para Deus e vive para o outro. Porque a gente ama o Senhor e ama o outro como a nós mesmos. E são níveis de revelação que vão ser cada vez mais profundas. Talvez você ainda não tenha compreendido completamente isso. Porque o primeiro nível de revelação, quando a gente se converte, é a revelação do amor de Deus, é a graça que a gente prega no Realidade, no Concílio, no encontro de casais e de jovens. É a revelação do perdão do passado e a salvação. Mas depois desse nível de revelação, tem um segundo nível de revelação, que é de a gente ter a companhia de Deus o tempo todo. Não só sou perdoado e sou salvo, mas eu tenho o Espírito Santo que me faz companhia e me dá direção também para o futuro. Esse é um segundo nível de revelação para aqueles que chegaram nesse nível. Mas tem ainda um terceiro nível de revelação mais profundo, quando a gente entende que não é apenas sobre o nosso passado da salvação, nem é apenas sobre o nosso presente e sobre o futuro, mas é sobre o outro, é sobre o corpo de Cristo, mais do que podemos receber de Deus, aquilo que a gente pode ser para alguém, viver em comunidade, viver de verdade o corpo de Cristo, essa dimensão para além de si. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o bem nem sempre é para mim, muitas vezes é para além de mim, como os poetas escreveram. Gente que não consegue entender isso, pensa que a igreja é um restaurante, um grande lugar de prestação de serviços, onde você vem para ouvir uma palavra, ver uma canção, receber um self-service, mas não é assim. Quanto mais gente, as pessoas dizem assim, Ivan, a igreja está crescendo muito, não tem mais lugar nem no chão para o povo sentar, e é muito evento, todo mundo reclama que é muita coisa para fazer, e em tese, mais gente, eles ficam dizendo, não sei como é que você vai aguentar, mais gente é mais demanda, e eu digo, não, mais gente não é mais demanda, mais gente é mais recursos, porque são mais pessoas para fazer. Mais gente é mais gente pensando no corpo, mais gente é mais mão, mais braço, mais boca, mais pés, porque o nosso bem é para além de nós. Mas a música vai continuar e vai aprofundar um pouquinho. A dor um dia vai passar e me ensinar o seu valor e aperfeiçoar o que há de melhor em mim. E aí os autores falam assim, a dor um dia vai passar e me ensinar. O que é que a dor ensina pra gente? Uma das coisas que a dor ensina é a perseverança. Vanessa Belmonte, que é uma autora cristã e que fala muito sobre disciplinas espirituais, ela vai dizer que dói profundamente na nossa alma a entrega necessária para que a vontade de Deus seja feita. Dói a gente ter expectativas frustradas, dói negar a si mesmo, morrer para os nossos próprios desejos, dói porque aflige o íntimo do nosso pecado e o nosso desejo de controle, de dizer assim, não Deus, aqui não, aqui deixa que eu faço. Dói porque humilha, mas esse doer é bom, porque quer dizer que a gente está morrendo para nós mesmos. A outra lição que a gente pode ter com a dor, se a gente se permitir, é a descansar. Porque quando a gente acha que está no controle da nossa vida, é muito mais desgastante. Lá no Salmo 127, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar feito um alucinado. Você não sabe que Ele gosta de dar descanso àqueles que Ele ama? Veja, a dor, ela pode nos cegar, nos deixar surdos, cansados, mas é inútil se cansar. Você não sabe que Ele gosta de lhe dar descanso. E Ele é o único que pode dar esse descanso. Ele é o único que pode curar as nossas dores. E não importa a ordem de dor que você está sentindo. Eu não sei qual é a sua dor. Você pode, assim como o Ivan compartilhou aqui, você pode não estar podendo ter filhos nesse momento, mas ele é especialista em abrir a madre. Você pode ser um órfão, mas ele é especialista em ser pai de órfão. Você pode estar em luto e óleo de alegria vai ser derramado sobre a sua vida e vestes de louvor. Você pode ser uma viúva, mas ele é o juiz das viúvas. Você pode estar doente, mas ele é o médico dos médicos. Você pode ser pobre, mas ele é dono de todo ouro e prata. Mas entenda, não é sobre como você gostaria que o Senhor resolvesse, é como Ele quer resolver a obra em você.
Quando... Amém. Glória a Deus. Quando eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de entrar na Universidade Federal, eu estava trabalhando, eu cheguei... Aquele ápice do... Acabei de virar adulta, né? Aquela euforia. Comecei a sentir alguns sintomas de algumas coisas. Teve um dia que eu estava na igreja, passei mal, fui para o hospital e descobri que meus 2 rins tinham parado de funcionar. Naquele momento, toda a minha alegria de estar no emprego e depois ter que me demitir, atrasar a faculdade, tudo isso me frustrou bastante. E eu tive que começar a fazer hemodiálise, que é um tratamento bem chato, né? Desafiador. Mas o que mais me frustrava é porque eu já tinha tido um encontro com Jesus e eu sabia o que Ele era capaz de fazer. O que me frustrava era isso e Ele não me curava. E a igreja se mobilizou e a gente orava por cura e eu nunca era curada. E o povo falava assim, mas Vitória é líder da igreja, Vitória é crente. O Senhor vai curar. E a cura não vinha, isso me frustrava. Porque eu me perguntava, onde é que está Deus nessa hora? Ele não pode fazer? Eu li na Bíblia, eu creio. Ele não pode fazer? Onde é que está Deus nessa hora? Deus está no lugar onde Ele sempre esteve. Não é porque Deus não faz as coisas do jeito que a gente gostaria, que Ele deixa de ser Deus, que Ele deixa de ser poderoso. Eu queria uma cura instantânea, que as pessoas orassem, eu fosse curada. Durou 2 anos. Eu queria que a cura acontecesse ali, sobrenaturalmente. Foi através dos médicos, um transplante. Tem todo um processo que precisa ser feito. Porque não é sobre o que queremos, é sobre a obra que precisa ser completa através da nossa vida. E aí os autores continuam. E aquela porta que fechou, talvez da dor me afastou, e toda dor que me marcou, cura se fez para alguém. Quando os autores colocam assim, aquela porta que fechou, talvez da dor me afastou, a gente não sabe, mas a gente precisa crer que há um propósito na dor. A dor que a gente sente hoje pode estar afastando a gente de outra dor. Existem dores muito maiores do que a nossa, mas isso não invalida a nossa dor. Isso não diminui a nossa dor. Mas ela faz a gente dependente da soberania de Deus. Porque os seus caminhos, eles são muito maiores do que os nossos. E Ele é o maior interessado na sua vida e nas vidas que vão ser encontradas através da sua. Dor é dor. E eu sempre me irritava muito quando eu estava com a dor e alguém dizia, mas as criancinhas na África sofrem mais do que você. Porque eu dizia, eu sei, mas isso não diminui a minha dor só porque tem alguém que está sofrendo mais do que eu, ou tem uma dor diferente da minha. Mas nós somos o povo da esperança e nossa fé implica vivermos na certeza de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um texto que me inspirou quando a gente estava preparando essa mensagem e que hoje alguém estava orando por mim, eu já não sei se foi na IBD ou se foi na intercessão, alguém que estava orando por mim hoje ministrou esse texto. Paulo está ensinando aos coríntios, ele diz que nós vamos consolar com as mesmas consolações com que fomos consolados. Ou numa outra tradução, ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós mesmos. Por isso que os autores disseram, cura se fez para alguém. Às vezes eu não sou curado, mas Deus me abençoou para curar alguém. Nós somos corpo de Cristo. Adoro chegar no cursilho para dar um rolho e tia Márcia Tavares cantar meu cansaço que a outros descanse, porque isso mostra que às vezes é para além de mim e Deus vai me usar para abençoar alguém. Eu escrevi muita coisa para falar nessa sessão, mas eu vou esquecer o que eu escrevi, porque a gente preparou isso na segunda, mas quando foi quarta ou quinta, quarta-feira, no meio das dores, no meio dos sofrimentos de chorar com quem chora, aí Vitória resolve achar pouco o que a gente vai fazer e ela resolve escrever um texto. E ela é uma artista e mexe muito bem com as palavras. E ela escreveu e postou no Instagram dela e eu já fiquei com raiva e mandei postar no Instagram da Recon, porque
o que Vitória escreveu no texto, e eu animo você a entrar no Instagram para reconciliar e ler, me inspirou, e eu disse, eu tenho que mudar esse sermão para incluir isso de todo jeito, porque o que ela diz é o que nós estamos vivendo em comunidade. Mirella, quando estava abençoando um dos batizandos hoje, disse isso também. Isso é que é corpo. Corpo é chorar junto. Corpo é abraçar e ser abraçado. Corpo é mais do que ouvir um sermão online, estudar, cantar por aí. Corpo é relacionamento. E minha madrinha, que se tivesse viva, estivesse aqui, Stella Cox, diria, relacionamento tem a ver com relar, tem a ver com ralar, tem a ver com estar junto. Vitória disse que o que a gente estava vivendo em comunidade era muito importante. E eu disse, é mesmo. Porque quando Vitória foi diagnosticada, e ela só contou que fez hemodiálise, eu não sei se ela ia contar depois, mas vou dar um spoiler logo, ela teve que fazer um transplante. E eu me lembro das várias vezes em que a comunidade foi, e eu também, lá para o hospital estar com ela, levar a Eucaristia para ela, para a gente chorar junto. E não foi só essa dor que eu tive ao lado dela, e não foram poucas as dores que eu vivi e que as pessoas estavam ao meu lado, porque essas pessoas entenderam que era além de mim, que era para o outro também. Cura se fez para alguém. O post de Vitória me arrancou lágrimas, e eu pude enviar o texto dela junto com o link dessa música e a letra dessa música para várias pessoas essa semana que estavam sofrendo. E eu só quero destacar uma frase que Vitória escreveu. Ela disse assim: estamos vivendo isso em comunidade, a relação vida, morte pulsando e sendo cicatrizada lentamente. E a música segue, e numa das partes mais bonitas ela diz assim: Teu não me ensina e me aproxima de quem tanto quero ser. Sei que preciso depender. Teu não me ensina. Quem é pai sabe porque os autores escreveram isso. Porque o pai não ensina só dizendo sim, passando a mão na cabeça. Pai e mãe ensinam deixando que os filhos sofram, deixando que os filhos atravessem os desertos da vida, sendo lapidados e aprendendo a ser contentes em toda e em qualquer situação. A revelação profunda da graça e o amor de Deus é quando a gente aprende a ter contentamento quando tem e quando não tem. Quando está cheio de saúde ou quando está fazendo hemodiálise e um transplante. Quando a vida e quando a morte. Isso é o que precisa ser evidenciado aqui hoje. No meu roteiro tinha mais coisas, mas eu não quero nem falar muita coisa, porque Vitória ainda tem coisas mais importantes para falar agora. Teu não me ensina e me aproxima de quem tanto quero ser. E eu lhe pergunto, quem você quer ser? Porque se você não quiser ser igual a Jesus, o seu não vai ser só dor. A sua dor vai ser só com finalidade em si mesma. Porque toda dor é temporária e ela tem um objetivo, ela tem um alvo, propósito. E nós estamos sendo preparados para uma nova vida que é eterna. A gente está sendo transformado em um tipo de pessoa que vai ser capaz de viver essa vida eterna. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Ou seja, nós somos cópias de Cristo. E se você se diz cristão, significa que você é a cópia de um homem de dores. A dor, ela faz parte da vida de quem imita Cristo. A Bíblia vai dizer que a sua comida era a vontade do Pai, que ele não tinha onde reclinar a cabeça. E esse é o homem que nós temos como referência. E a gente aqui não está querendo romantizar a dor. A gente não está querendo aqui idolatrar a dor. A gente está querendo dizer para você que o processo é sofrido, mas que o Espírito Santo, sobrenaturalmente, ele age na sua dor. Não é sobre a dor que você está sentindo, é sobre o Senhor, que é capaz de consolar completamente e dar consolo suficiente para você. E aí, a música continua. Que tens todo
todos os dias nas mãos. Todas as respostas, o sim e o não. Propósito em cada aflição. Eu só preciso confiar e entregar em suas mãos. Homens de dores. Cristo é o homem de dores. Eu e você não podemos esperar coisas diferentes, mas nós podemos esperar viver a vida de Cristo, aprender a viver com as dores de forma diferente do que aqueles que não creem. A gente vai cantar a segunda parte da música quase toda agora, antes de terminar. E eu queria que enquanto a gente estivesse cantando, você contemplasse a sua dor, mas contemplasse a sua dor com Cristo que mora dentro de você. E a forma como Cristo atravessou as suas dores. Lá no Getsêmani, ele sofreu. E sofreu até o fim. Na cruz ele sofreu. E mesmo sofrendo, ele estava preocupado com Maria, com João. Mesmo sofrendo, sentindo dores, ele estava perdoando os que não sabiam o que estavam fazendo. Nós não podemos sentir dor iguais a quem não crê. Nós podemos sentir dor, podemos chorar, há tempo de chorar, mas a gente chora e sente dor iguais a Jesus. Amém? E a música vai dizer assim: Tu és o porto ancorado da minha alma, meu faro, meu guia, minha casa, tua mão nunca se ausentou. E aquela porta que fechou, talvez da dor me afastou, e toda dor que me marcou, cura se fez pra alguém. Teu não me ensina e me aproxima de quem tanto quero ser. Sei que preciso depender e aprender que tens todos os dias nas mãos todas as respostas, o sim e o não, propósito em cada aflição. Eu só preciso confiar e entregar em suas mãos. Você tem confiado e entregado a sua dor nas mãos do Senhor? Ou você só vive uma espiritualidade de pedir, de barganhar? Quando a dor chega, você tem recebido consolo? Você tem sido resposta de Deus para alguém com as mesmas consolações que você tem sido consolado? Nós começamos o culto com as músicas que foram escolhidas e cantamos vida aos sepulcros, porque Deus dá vida aos sepulcros. E teve uma frase da música que eu já cantei milhões de vezes, nunca tinha prestado atenção, e cutuquei Vitória ali, tem uma frase que diz assim: todo desejo é satisfeito em seu amor. Meu irmão e minha irmã, eu vou terminar a minha fala dizendo o seguinte: você tem direito de ter desejos. Você tem direito de ter desejos, e por conta disso, você corre o risco de tê-los frustrados e sentir dor, porque tem os seus desejos frustrados. Mas todo o nosso desejo é satisfeito no amor de Deus. Se não fosse assim, não existia a gente ter esse culto, eu não estava aqui pregando. Deus pode suprir o nosso sim e o nosso não em seu amor. E quando Ele suprir, apesar do não, nós vamos abrir a boca para adorá-lo. Porque o primeiro mandamento diz que a gente o adora antes de todas as coisas. Você só dorme assim.
Amar a Deus sobre todas as coisas e a gente só confia em quem a gente ama. Porque a gente só dorme porque a gente confia que tem alguém guardando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo não diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que acreditam em Deus. E não é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vão no culto no domingo. Não é isso que o versículo diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E amar é relacionamento, entrega, renúncia, serviço. Quando Deus entrega o seu filho, Ele faz por amor. E quando você entrega a sua vida, precisa ser por amor. Porque você só vai conseguir confiar, entregar e deixar tudo nas mãos se for por amor. Se for por regra, você não consegue. Precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nos ajuda a viver para além de nós mesmos. Nos ajuda a receber o sim e o não com contentamento. Nos ajuda a sofrer as dores da vida com o teu consolo. Nos ajuda a ser consolo. Nos ajuda a confiar e entregar tudo em tuas mãos. Que tens todos os dias nas mãos todas as respostas, o sim e o não, propósito em cada aflição. Eu só preciso confiar e entregar. Eu só preciso confiar e entregar. Eu só preciso confiar e entregar em suas mãos.